Bom, gente, hoje a gente vai ver como resolver uma equação de segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara, né? A gente sabe que a equação do segundo grau, tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, tem duas raízes, x1 e x2, e que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Se nós subtrairmos de x1 e de x2 menos b sobre 2a, isto é, se a gente somar b sobre 2a, ficaríamos com o seguinte: digamos, y1 é igual a x1 mais b sobre 2a, e y2 é igual a x2 mais b sobre 2a. Então, y1 mais y2 seria igual a x1 mais b sobre 2a mais x2 mais b sobre 2a. Isso daria x1 mais x2 mais b sobre a. Mas x1 mais x2 é menos b sobre a. Então, y1 mais y2 seria igual a zero. Isso significa que uma equação de segundo grau que tem as raízes y1 e y2 será do tipo ax2 mais c igual a zero, porque o termo b seria zero, né? Então, a gente poderia resolvê-la sem usar Bhaskara. Ora, se y é igual a x mais b sobre 2a, então x é igual a y menos b sobre 2a. Nós vamos substituir esse x aí na equação original, que é ax2 mais bx mais c igual a zero. Então fica a que multiplica y menos b sobre 2a, né, ao quadrado, mais b que multiplica y menos b sobre 2a mais c igual a zero. E aí a gente tem um produto notável na próxima página. Então, pelo produto notável, a gente fica com a que multiplica y ao quadrado menos 2yb sobre 2a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais by menos b ao quadrado sobre 2a mais c igual a zero. Aí, distribuindo o a, né, que é aquele coeficiente do termo de segundo grau, a gente fica com ay ao quadrado menos 2ayb sobre 2a mais ab ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais by menos b ao quadrado sobre 2a mais c igual a zero. E aí, como o a é diferente de zero, né, senão a equação não seria de segundo grau, né, cortando o a e o 2, a gente fica com ay2 menos yb mais b ao quadrado sobre 4a mais by menos b ao quadrado sobre 2a mais c igual a zero. Aí, cortando o by, a gente fica com ay ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a mais c igual a zero. Passando para o segundo membro, a gente fica com ay2 é igual a menos c mais b ao quadrado sobre 4a. Dividindo tudo de novo por a, que é diferente de zero, a gente fica com y ao quadrado é igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, e isso é igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Extraindo as raízes quadradas, aí a gente fica com y é igual a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado, e isso é, na verdade, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Mais o x é igual a y menos b sobre 2a.
Substituindo o y calculado, a gente fica com o seguinte, que x é igual a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a menos b sobre 2a. E isso implica que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, isso prova que esse método sem Bhaskara leva ao mesmo resultado de com Bhaskara, né? Então, esse método funciona. Vamos resolver uma equação numérica de segundo grau sem Bhaskara. Então, vamos pegar uma equação, por exemplo, x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. E aí a gente vai fazer x é igual a y menos b sobre 2a, que é a mesma coisa de y menos 8 sobre 2 vezes 1, e isso daí, na verdade, é igual a y mais 4. Substituindo o x, fica o seguinte, y mais 4 ao quadrado menos 8 vezes y mais 4 mais 15 é igual a 0. Fazendo o produto notável, quadrado da soma, a gente fica com y ao quadrado mais 8y mais 16 menos 8y menos 32 mais 15 é igual a 0. Aí a gente pode cortar o 8y e somar tudo que é número aí. Então a gente fica só com y ao quadrado menos 1 é igual a 0, então o y é mais ou menos a raiz de 1, então o y é mais ou menos 1. Isso implica que o x1, que é igual a y mais 4, x1 é igual a y mais 4, que vai ser 1 mais 4 igual a 5, e x2, que é y2 mais 4, vai ser menos 1 mais 4, que dá 3. Bom, conforme está no título aí, né, aparece o nome do Newton, né, e o que o Newton tem a ver com isso? Vocês lembram do binômio de Newton? Quem diria? Ajuda no cálculo da raiz quadrada. Veja o seguinte, de acordo com o binômio de Newton, 1 mais x elevado a n é igual a 1 mais n1 a 1 vezes x mais n2 a 2 vezes x ao quadrado mais n menos 1 a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais n a n x elevado a n. A gente pode escrever isso daí de um outro modo, cortando os números aí que são iguais no numerador e no denominador, né? E nós vamos escrever como se fosse uma soma infinita. Então, 1 mais x elevado a n seria igual a 1 mais nx mais n menos 1 x ao quadrado sobre 2 fatorial mais n menos 1, n menos 2, x ao cubo sobre 3 fatorial, mais n menos 1, n menos 2, n menos 3, x à quarta sobre 4 fatorial. E assim por diante, né? Agora, uma loucura. Suponha que o x é 0,25 e o n é meio. Então, de acordo com essa fórmula que a gente escreveu aí, essa fórmula infinita, a gente diria o seguinte, 1 mais 0,25 elevado a meio, que seria a raiz quadrada de 1,25, seria 1 mais 0,5 vezes 0,25 mais 0,5 vezes menos 0,5 0,25 ao quadrado sobre 2 mais 0,5 vezes menos 0,5 vezes menos 1,5 vezes 0,25 elevado a 3 sobre 6. Aí, substituindo os valores, eu teria o seguinte, a seguinte soma, tá? Eu fui um pouco mais longe aí do que
essa fórmula está mostrando, eu calculei mais termos, então a gente ficaria com o seguinte, 1 mais 0,125 menos 0,00781 mais 0,00098 menos 0,00015 mais 0,00003 e isso daí dá 1,11805 e testando 1,11805 é igual a 1,2500358. Você vê que aproximou bem da raiz de 1,25. Esse método de 1 mais x elevado a n para calcular raiz quadrada tem uma limitação que é bem chata. É um método interessante, mas essa limitação é terrível. Essa limitação é para o x, e o x tem que estar no intervalo. O x tem que ser maior do que menos 1 e menor ou igual a 1. Para driblar essa limitação, a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, raiz de 27. A raiz de 27 é igual a raiz de 25 vezes a raiz de 27 sobre 25. Isso daí seria igual a 5 vezes a raiz de 1,08, que é 27 sobre 25. Isso daí ficaria então igual a 5 vezes a raiz de 1 mais 0,08, né? Que é igual a 5 vezes 1 mais 0,08 elevado a meio. E aí a gente cai lá naquela regrinha do binômio de Newton. Esse 1 mais 0,08 elevado a 5 pode ser calculado pelo binômio de Newton. Então a gente fica com o seguinte, a raiz de 1,08 é igual a 1 mais meio vezes 0,08 mais meio vezes menos meio vezes 0,08 ao quadrado sobre 2 fatorial mais 0,5 vezes menos 0,5 vezes menos 1,5 vezes 0,08 elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Então, a raiz de 1,08 seria aproximadamente igual a 1 mais 0,04 menos 0,0008 mais 0,00032 e isso aí daria 1,039232. Então, a raiz de 27... que a gente calculou lá em cima, seria igual a 5 vezes a raiz de 1,08, que isso seria aproximadamente igual a 5 vezes 1,039232. Esse produto dá 5,19616. E 5,19616 ao quadrado dá 27,00008, bem próxima, né? Agora as considerações finais, né? Há muito tempo, quando estava no cursinho, um colega me disse que o binômio de Newton poderia ser usado com expoentes fracionários, né? Eu achei muito estranho, não dei muita bola, né? Como que a gente poderia calcular combinação de meio elemento 2 a 2, por exemplo, né? Seria meio esquisito isso. Eu vi depois que essa fórmula com expoente fracionário poderia ser deduzida da série de Taylor, não de Maclaurin, tá? A série de Taylor, centrada no ponto 1. E essa série de Taylor seria para a raiz de x. O mais interessante é que eu experimentei essa fórmula para 1 mais 0,1 elevado a i,
onde esse I é realmente a unidade imaginária, né? E deu certo até a quinta casa decimal. Eu achei surpreendente isso aí. O que vocês acham? Tá? Muito obrigado, então, gente, e até outro dia, se Deus quiser.